Bom, pessoal, tudo bem? A gente está de volta aqui hoje para resolver mais uma questão do vestibular hoje da UEPG, certo? É o vestibular de verão de 2019. É dividido em duas etapas, a primeira etapa de conhecimentos gerais de língua estrangeira e a segunda etapa é redação. A gente está resolvendo hoje a questão 22 do conhecimentos gerais, ok? É uma questão de física. E ela diz o seguinte: uma pequena esfera oca, feita de borracha, cuja massa é 100 gramas, encontra-se inicialmente em repouso a uma altura de 10 metros em relação ao solo. Bom, tem várias informações que a gente tem que ir tirando. Primeiro, eu não sei se vai ser útil pra gente ou não, mas a esfera é oca, ela é feita de borracha, a massa dela é de 100 gramas, então eu já vou colocar aqui m igual a 100g, ok? Encontra-se inicialmente em repouso, significa que a nossa velocidade inicial é de 0 metros por segundo, ok? A uma altura de 10 metros em relação ao solo. Então, Hzinho é 10 metros, certo? Beleza. Ela é solta e cai verticalmente em direção ao solo. Mais uma informação importante, esse verticalmente. Ok? Só possui movimento no sentido Y. Deixa eu fazer uma reta certinha aqui, porque essa é uma informação importante. Ok. Verticalmente, em direção ao solo. Após colidir com o solo, ela retorna a uma altura de 6 metros antes de parar e cair novamente em relação ao solo. Então a gente vai ter aqui uma altura H1, que é 6 metros. Ok. Esse daqui a gente poderia colocar como sendo no segundo pulo, né? Melhor, vamos colocar nada não. Ok, mas a gente sabe que isso daqui está associado a depois que ela pingou pela primeira vez. Então vamos colocar, na verdade, aqui a primeira colisão com o chão, certo? Que a gente discrimina certinho o que a gente precisa. Primeira colisão. Ok. Desprezando a resistência do ar, assinale o que for correto. 01. Podemos afirmar que a situação apresentada viola o princípio da conservação de energia. 02. A diferença de energia potencial gravitacional do sistema em relação às alturas de 10 metros e 6 metros é 4 joules. 04. A colisão entre a esfera e o solo é parcialmente elástica. E 08. A esfera não retorna à sua altura inicial porque durante a subida, a direção da força-peso é no sentido contrário ao movimento da esfera. Bom, como vocês sabem, eu sempre gosto aqui de desenhar para a gente a situação, para a gente pensar sempre de maneira física, porque é isso que faz com que a gente acerte os exercícios de física, certo? Então eu coloquei aqui para a gente 4 exemplos, tá? Então, aqui é o quadradinho 1, aqui é o quadradinho 2, aqui é o quadradinho 3, aqui é o quadradinho 4. Ok, então no 1 essa bolinha está saindo a 10 metros de altura, existe a força-peso associada aqui devido à ação da gravidade, e a nossa velocidade é 0 metros por segundo. Do 2 ela atingiu o solo, então quando ela atinge o solo, no momento que ela toca o solo, existe uma força normal que surge, e existe também a força-peso aqui que está sempre atuando, certo? Depois disso, ela sobe a 6 metros de altura de novo, continua a existir na força P, até que ela para, ou seja, ela tem velocidade igual a zero, e ela retorna para o chão e dessa vez ela fica, certo? Bom, ok. E aqui a gente tem duas fórmulas muito importantes. Por quê? Bom, essas fórmulas aqui, elas são as fórmulas que a gente vai utilizar nesse problema. A primeira delas é a energia potencial gravitacional, certo? Ela é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade que a gente está considerando que é 10 metros por segundo, e a nossa altura. E a outra é a conservação da energia total, ou somente conservação da energia, que ela diz que a energia inicial de um sistema, em qualquer ponto que seja, em qualquer tempo que seja, tem que ser sempre igual à energia final, ou seja, em outro instante de tempo, certo? Essa daqui, essa segunda, ela é muito importante porque ela é uma das principais equações da física, uma das principais leis de conservação, digamos assim, da física. Qualquer sistema físico que a gente estuda no ensino médio, em geral, ele conserva energia. Os únicos que não conservam energia são os que têm a força dissipativa, tipo a força de atrito e assim por diante, a força de arrasto e assim por diante, ok? Mas isso não importa aqui, importa que essa daqui é a lei de conservação da energia total. Beleza. Então vamos para as alternativas. Primeiro 01. Podemos afirmar que a situação apresentada viola o princípio da conservação de energia. Bom, a conservação de energia diz que a energia inicial tem que ser igual à energia final, conforme a gente viu ali em cima. Bom, quais são os tipos de energia que a gente tem aqui presentes? A gente tem energia potencial gravitacional, que é mgh, e a gente tem energia cinética, que é meio de mv².
Ok. Bom, ele está apresentando aqui pra gente uma pegadinha. Por quê? Lembra que eu tinha dito que talvez aquelas informações iam me ajudar, que era a esfera é oca e ela é feita de borracha. Bom, se ela é oca e ela é feita de borracha, significa que no contato que ela faz com o solo, ou seja, nessa situação aqui, quando ela chega no solo pela primeira vez, né, ela vai deformar. E nessa deformação ela perde energia. Ou seja, quando a gente vai fazer essa conta, ou seja, eu vou colocar aqui, a minha energia inicial vai ser quando a bola está a 10 metros de altura. Então, a minha energia inicial é exatamente a energia potencial. Tem que ser a massa vezes a aceleração da gravidade vezes o H. Ou seja, a minha massa eu sei que é 100 gramas, que é 0,1 kg, multiplicado por 10, multiplicado pela altura, que também vai ser 10. Então, isso daqui eu sei que vai ser 10 joules. Ok. E aí, depois eu sei que a energia final, ela pinga uma vez e depois ela volta a 6 metros. Então, vai ser energia potencial, que vai ser, de novo, minha massa vezes a gravidade vezes a altura. Minha massa é 0,1 vezes 10 vezes 6. Só que agora minha altura é diferente. Ou seja, na verdade o que eu tenho aqui são 6 joules. E aí aqui parece que você perdeu 4 joules. E aí o que acontece? Isso aqui faz você errar, porque você pensa que isso não está respeitando o princípio da conservação de energia. Na verdade tá. Só que o que acontece? A gente está considerando aqui um princípio de conservação de energia apenas da energia potencial e da energia cinética. Só que essa energia inicial que a gente tem, ela é dissipada em forma ou de calor, ou de som, de algum tipo de outra energia que não está sendo considerada aqui. Esse princípio é respeitado, só que ele é respeitado perante a energia que é dissipada, certo? Então, essa dissipação de energia é muito importante para a gente. Então, esses 4 joules, eles não são perdidos. Eles são perdidos, mas não no sentido de que eles deixam de existir, some, portanto o princípio para de valer. Não. Eles estão aqui, só que eles são apresentados de outras formas, sem ser da energia potencial nem da energia cinética. Ele aparece em formato de som, em formato de calor e assim por diante. Então a 01 está incorreta, porque ela diz que podemos afirmar que a situação apresentada viola o princípio da conservação de energia. Isso não acontece. O princípio da conservação de energia realmente é satisfeito, só que ele é satisfeito num tipo de energia que a gente não está considerando, certo? Então ela está errada. Ok. 02. Vamos ler de novo rapidinho. 02. A diferença de energia potencial gravitacional do sistema em relação às alturas de 10 metros e 6 metros é 4 joules. Bom, de novo, a gente até fez a conta aqui e descobriu esse 4, né? A gente não estava nem vendo isso, mas enfim. Então acontece, eu sei que essa energia potencial aqui eu vou chamar só de EP e esse daqui eu vou chamar de EP1, porque está associada à altura H1, certo? Bom, eu sei que EP menos EP1, ou seja, a energia potencial no primeiro esquema, que é quando eu estava a 10 metros de altura, e a energia potencial 1, que é quando eu estou a 6 metros de altura, vai ser 10 menos 6, e isso corresponde a 4 joules. Que é exatamente os 4 joules que a gente disse que foi dissipado no movimento. Certo? No esquema ali que a gente tem. Então a gente sabe que a 02 está correta. Correta. Ok. 04. A colisão entre a esfera e o Sol é parcialmente elástica. Bom, isso daqui é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, certo? Existem colisões do tipo elástico, do tipo parcialmente elástico e do tipo inelástico. Colisões elásticas são aquelas onde a gente tem, por exemplo, duas bolinhas aqui. Certo? Existem duas bolinhas aqui, aí você imagina, por exemplo, que uma está indo com uma velocidade para cá, a outra está indo com velocidade para cá. O que acontece é que essas duas, elas colidem uma com a outra, e é uma troca de momento. Ou seja, a bolinha do lado de cá deixa eu só discriminar para vocês entenderem certinho. Então, aqui, imagina que existe uma velocidade 1 e aqui uma velocidade 2. O que ocorre, na verdade, quando essas duas bolinhas colidem é que essa daqui adquire velocidade V2 e essa adquire velocidade V1, certo? Isso é uma colisão do tipo elástico. Basicamente, ela conserva o momento linear e também conserva
a energia total, a energia cinética. Ok? No outro caso, que é o caso parcialmente elástico, eu vou continuar aqui embaixo. Então essa daqui é a continuação da 0,4. Basicamente, quando a gente tem uma situação que é parcialmente elástico, o que a gente vai ter são, de novo, a mesma situação com duas bolinhas. Então imagina que aqui a gente tem uma bolinha, aqui a gente tem outra bolinha, aqui a gente tem a mesma bolinha da de cima, né, nessa direção, e aqui a mesma bolinha. Elas são de tamanho diferentes, mas isso não importa. Aí, o que acontece? Uma está indo com velocidade para cá, a outra está indo com velocidade para cá. E aí o que acontece? Uma vai vir para esse lado, por exemplo. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho. Uma está indo para esse lado e a outra está indo para aquele lado, ok? Não necessariamente dessa forma, mas eu acho essa forma mais intuitiva de explicar, tá? Pode ser que a hora que você bata uma das bolinhas pare, a outra continue dando e tudo mais, mas basicamente é o seguinte. O que a gente tem aqui eu vou ter uma velocidade V1, aqui eu vou ter uma velocidade V2, e antes eu trocava essas velocidades, porque era uma colisão perfeitamente elástica. O que na verdade eu vou ter agora é uma velocidade V3 e uma velocidade V4. Onde não necessariamente essas velocidades elas vão respeitar a energia cinética, conservação da energia. O que elas respeitam somente é o momento linear. Então é o que eu sei que, vamos imaginar que essa daqui tem uma massa M1, essa tem uma massa M2, aqui é a mesma massa M1 e aqui é a mesma massa M2. O que eu sei é que M1 vezes essa velocidade V1 mais M2 vezes essa velocidade V2 tem que ser igual a M1 vezes essa velocidade V3 mais M2 vezes essa velocidade V4, certo? Então, não necessariamente essas velocidades V1 tem que ser igual a V3 e V2 tem que ser igual a V4. Isso só acontece, de novo, se a gente tiver uma colisão perfeitamente elástica, porque daí a conservação de energia é garantida. Então isso daqui é uma parcialmente elástica. Parcialmente elástica. Elástica, ok? Então, percebe que M1 e M2 são as mesmas coisas, mas eu posso ter uma troca aqui. V1 pode ser uma coisa, V2 pode ser outra, V3 pode ser um número maior que V4, daí se compensa. Enfim, tem várias situações que pode acontecer. Essa massinha M2 pode ser uma massa muito maior que a massa M1. Então, quando o V3 colide com ela, ele basicamente só volta, mas ele arrasta um pouquinho essa massa M2. Então, antes essa massinha M2 estava parada, agora ela está em movimento, mas um movimento com velocidade muito pequena, só que a massa dela é muito grande. Isso garante a conservação do momento linear, mas não a da energia, e assim por diante. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, na verdade, é uma colisão entre a esfera e o solo. Ela é, sim, parcialmente elástica, porque a gente sabe que, como a bolinha, quando ela toca pela primeira vez no chão, ela não volta aos 10 metros que a gente tinha antes, significa que houve uma dissipação de energia, e o que acontece é que há apenas a garantia do momento linear ser conservado, e não a conservação da energia. Portanto, por isso que ela é uma colisão parcialmente elástica, certo? A colisão inelástica, ela é basicamente o seguinte, eu não vou nem representá-la aqui. Bom, eu vou representar sim, porque pelo menos fica mais didático, né? Então imagine o seguinte, a gente tem de novo essa mesma situação. Vou desenhar aqui. Ok, aqui a gente tem uma bolinha. Ixi, essa bolinha ficou grande. Com essa bolinha e essa bolinha. Deixa eu só representar de uma outra forma isso daqui, para ficar melhor. Que é o grande fator que a colisão inelástica tem. Então, no geral, a gente estava imaginando de novo que aqui tinha uma velocidade V1, aqui tinha uma velocidade V2, e a gente vai considerar, por exemplo, que para cá a gente tem uma velocidade V3, certo? Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma massa M1, aqui a gente tem uma massa M2, e aqui a gente vai ter uma soma da massa M1 mais a massa M2. Basicamente, o que acontece? A bolinha de massa M1 está vindo em direção à bolinha de massa M2, e a bolinha de massa M2 também está vindo na direção de M1. O que acontece é que quando elas colidem, uma gruda com a outra, e aí elas se movem apenas num sentido, certo? Aí o que acontece? Nem a conservação no momento linear ela é garantida, mas ocorre aqui uma, como é que eu vou dizer, uma junção das duas massas, certo? E é essa junção das duas massas que
caracteriza a colisão inelástica. Existe também um coeficiente que a gente determina, que a gente dá um nome de ezinho, mas isso não entra aqui muito, vai entrar mais num conteúdo mais específico a respeito de colisões, certo? Então isso aqui é uma colisão inelástica. Inelástica. Ok. Então, basicamente a gente determinou que a 04 está correta. Bom, e por que ela está correta? Porque a gente já sabe que o toque que a gente tem entre o solo e a bolinha, ele dissipa um pouco de energia na forma de calor, e essa bolinha ela sobe até 6 metros de altura, então significa que também existe uma energia associada. Essa energia foi determinada no item 2, que corresponde a 6 joules, e como existiu uma troca de energias, ou seja, existiu uma dissipação de energia ao toque da bolinha no solo, o que ocorre é que somente a conservação do momento linear pode ser garantida. Então, a energia não. Portanto, a 04 é uma colisão parcialmente elástica, certo? Essa daqui tá certa, correta, enfim, como vocês quiserem chamar. Beleza. Agora a 08. A esfera não retorna à sua altura inicial, porque durante a subida, ou seja, nessa terceira, né, do segundo para o terceiro item aqui, ou seja, quando ela está subindo até os 6 metros, a direção da força-peso é no sentido contrário ao movimento da esfera. Ou seja, a esfera está subindo para cima, enquanto a energia potencial, a força-peso está para baixo. Então, ó, de novo, a esfera não retorna à sua altura inicial, porque durante a subida, a direção da força-peso é no sentido contrário ao movimento da esfera. Bom, a gente disse que, na verdade, a esfera não sobe até a altura inicial que ela tinha, justamente porque ao toque do chão da bolinha com o solo, por ela ser oca e por ela ser feita de borracha, a gente tem uma dissipação de energia aí. E essa dissipação de energia que faz com que eu não consiga subir até a altura que eu tinha, porque eu perdi energia no contato. E isso que caracteriza uma colisão parcialmente elástica. Então, a 04 estando certa, a 08 está incorreta. Certo? Bom, e é isso basicamente. A gente sabe que aqui a solução vai ser 06, ok? Mas eu queria dar uma revisão aqui então geral de todo o conteúdo. A gente primeiro desenhou aqui quais são os sistemas físicos, discriminamos quais são as forças presentes em cada um do sistema, certo? Identificamos quais foram as principais características tanto da bolinha, a sua massa, que ela estava em repouso, que a altura inicial que ela tinha. Identificamos qual era o sistema físico, né, desenhando ele. As principais fórmulas são a energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura, e a conservação da energia total, certo? Por que esse exercício ele é interessante? Bom, primeiro, ele trabalha aqui a conservação da energia, que dentro da física é um dos principais pilares. São raros os sistemas que a gente estuda que realmente quebram a conservação de energia, são exercícios muito específicos disso. Só lembrando que a conservação da energia que a gente vê não é puramente energia potencial e energia cinética, existem outros tipos de energia, que são energias ditas dissipadoras. A gente viu aqui como calcular essa energia potencial gravitacional dadas as duas alturas e as diferenças que ela tem. A gente viu os tipos de colisões, que a gente passou bem rapidinho, que é a colisão elástica, parcialmente elástica e colisão inelástica, ok? E por fim, a gente utilizou o esquema que a gente tinha feito e o gráfico a representação das forças, né? Para dizer que a 08 estava incorreta. Então essa é uma questão bem completa dentro da mecânica, porque ela lida a respeito de praticamente todas as coisas que a gente tem. E é uma questão super fácil de ser resolvida, não demora muito tempo. E, de novo, ela é decisiva para quem quer fazer um vestibular muito concorrido, certo? Então a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Dúvidas, sugestões, comentários, pode deixar ou por mensagem no Instagram ou na descrição do vídeo, ou nas perguntas do vídeo, ok? Nos comentários. E é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau!